Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Sem espanhol obrigatório, Câmara aprova a versão final do novo ensino médio e coloca em votação o texto da reforma tributária nesta quarta-feira. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento. Agora, a Casa de Investimentos do Bradesco. A Câmara dos Deputados aprovou a urgência para a votação do projeto de lei que regulamenta a reforma tributária. O texto deve ser analisado em plenário já nesta quarta-feira. E a Ariane Bittencourt tem as informações direto de Brasília. Boa noite, Ariane. Boa noite, Salsi. A votação da primeira parte da proposta deve acontecer logo pela manhã, nesta quarta-feira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a suspender as atividades em comissões nesta semana para concentrar esforços na análise do texto enviado pelo Executivo. Ainda não há acordo sobre pontos considerados polêmicos, como a relação dos itens que serão taxados com o chamado imposto do pecado, que são aqueles nocivos à saúde, e a inclusão ou não das carnes na cesta básica com imposto zero. Nessa terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu o aumento do cashback como forma de manter o imposto sobre as carnes e ainda assim beneficiar as famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único. Salsi. Tá certo, Ariane. Já conversamos de novo. No Rio Grande do Sul, a situação é preocupante. Pelo menos 10 cidades do estado registraram temperaturas negativas e milhares de pessoas ainda estão desabrigadas por causa das enchentes. O dia amanheceu gelado e branquinho em Santana do Livramento, na fronteira com a Argentina. A geada cobriu a paisagem e até a água congelou. Em uma lavoura de arroz, um ratão do banhado se divertiu caminhando sobre o gelo. Em São José dos Ausentes, ponto mais alto do Rio Grande do Sul, a expectativa é de neve para os próximos dias. Pelo menos 10 municípios gaúchos registraram temperaturas negativas nesta terça-feira, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Pelo terceiro dia seguido, a temperatura caiu aqui em Porto Alegre. Hoje, os termômetros não passaram dos 10 graus. Durante o inverno, o município sempre faz a campanha do agasalho para ajudar quem precisa. Só que neste ano está um pouco diferente. Muitas doações já foram feitas em maio por causa das enchentes. Só que com a chegada do frio intenso, a mobilização precisa continuar. Em todo o estado, são quase 4.800 pessoas que estão vivendo em 113 abrigos. Só em Porto Alegre, quase 1.000 pessoas. Os alojamentos estão cumprindo com a sua missão no sentido de alimentação, de agasalhos. Temos muito bem acolhido, porque coberta não falta, roupa quente também não está faltando e nós temos todas as alimentações. Choveu um pouco durante a tarde em Porto Alegre e o frio aumentou. Ainda assim, teve gente que não dispensou os exercícios físicos na orla do Guaíba. É desafiador, tá? Mas, enfim, a pessoa acaba se acostumando. O gorrinho é sempre bem-vindo, né? Ocupando aqui as orelhas, então ajuda muito também. A polícia de São Paulo analisa imagens de câmeras de segurança para tentar identificar um homem que agrediu uma pessoa com deficiência visual aqui em São Paulo. Esse ataque covarde aconteceu no momento em que a vítima passeava com um cão-guia. Repare neste homem. Ele caminha tranquilamente pela Barra Funda, bairro da Zona Oeste de São Paulo. Em seguida, ele ataca um homem que caminhava com um cachorro. A vítima tem deficiência visual e estava com o cão-guia. Com medo, ele prefere não se identificar. Na hora que eu me dei conta, eu senti um baque na testa, assim, né? Aí eu me dei conta que alguém provavelmente tinha me agredido. Foram 12 pontos na cabeça, 3 dias internado, 2 deles na UTI. Após o ataque, os hábitos mudaram. As caminhadas foram interrompidas e o cão-guia que estava com ele há 10 anos foi entregue para parentes, já que agora a maior parte do tempo é dentro de casa.
A agressão aconteceu há mais de 2 semanas e até agora o homem não foi identificado. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, mais de 44 mil denúncias de violência contra pessoas com deficiência foram registradas em todo o Brasil no primeiro semestre deste ano. Só no estado de São Paulo foram mais de 11 mil. Entre elas estão agressões, maus tratos e abandono. Essas pessoas realmente são vulneráveis e dentro dessa vulnerabilidade eles ficam mais frágeis a qualquer situação, né? Desde maus tratos até violência mesmo, seja doméstica ou seja na rua. Inclusão social, segurança, cidadania. Para o especialista em segurança pública, os direitos da pessoa com deficiência que são previstos em lei devem ser protegidos por todos, com denúncias e punições para os agressores. Tem que ser tratado realmente com mais rigor da própria justiça, no caso de uma agressão, lesão corporal, que for, contra essa pessoa que cometeu um ato covarde desse contra um vulnerável. E agora fica essa sensação, né, de uma insegurança, né, de poder sair e encontrar com o mesmo ou outro maluco por aí, né? A indefinição das normas de segurança para os transportes aéreo e terrestre de animais de estimação preocupa os tutores. Em um dos casos mais recentes, uma cadela da raça Golden Retriever morreu num veículo de transporte. Essa é uma das últimas imagens da Gaia, já no momento do embarque em São Luís, no Maranhão. Era neste veículo, ao lado de outros animais, que a cachorra de 5 anos deveria ter chegado a São Paulo 4 dias depois. Mas um telefonema, cerca de 48 horas após a partida, mudou tudo. Um funcionário da empresa me liga e me comunica que em algum momento ela passou mal, que a levaram para atendimento veterinário, mas que ela não tinha resistido. Jaqueline acompanhava o trajeto por GPS e percebeu que a van ficou parada durante horas. Ela questiona também a forma com que a empresa devolveu o corpo do animal. Eu entreguei a minha cadela saudável, né, pronta, bonita, bem cuidada, saudável, feliz, recebida numa caixa de isopor com água gelada, trazida por motoristas de aplicativo. Gaia não foi a única pet a morrer durante um transporte terrestre realizado pela empresa que tem sede no Rio de Janeiro. A Gisele, que era tutora do Burker, também tem uma história parecida. Por causa disso, ela montou uma página numa rede social. No relatório do médico que atendeu ele, fala que precisaria refrigerar ele, porque ele estava muito quente, fora da temperatura normal de um cachorro. E aí dizem que ele tem uma parada cardíaca e vem a óbito. Em abril, o caso do cachorro Joca ganhou repercussão em todo o país. O Golden Retriever morreu após um erro da companhia aérea que o mandou para o destino errado. O laudo confirmou que Joca sofreu de choque cardiogênico, quando o coração para de bombear sangue adequadamente. Esses casos chamam a atenção para o tipo de serviço que vem sendo oferecido pelas empresas que transportam animais. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record afirmam que é necessário ampliar o debate sobre a regulamentação do transporte, tanto aéreo quanto terrestre, e com normas específicas. Esses riscos podem ser mitigados da seguinte maneira: exigindo um atestado de saúde médica do animal. Mas o que me parece é que numa situação adversa, a empresa não tem meios necessários para mitigar esses riscos, como um carro de apoio, ter um veterinário junto com o carro de transporte. Em nota, a empresa que fez o transporte rodoviário lamentou a morte dos animais e negou qualquer tipo de negligência. As tutoras dos animais discordam e temem que os pets tenham morrido por problemas na temperatura do veículo, que poderia estar alta demais. Se um animal morreu por condições adversas, porque passou calor, porque não recebeu alimentação, a empresa, inclusive, os seus responsáveis legais podem responder pelo crime de maus tratos, que a pena vai de 2 a 5 anos. Foi encontrado morto no México o principal suspeito de ter matado uma brasileira nos Estados Unidos. A família ainda tenta trazer o corpo da mulher para ser sepultado aqui no Brasil. Edirley Ramos Toffoli era apontado como principal suspeito pela morte da diarista Elidênia Jorge da Silva, de 49 anos. O corpo dela foi encontrado na casa onde ela morava,
em Richmond, na Califórnia. A goiana vivia nos Estados Unidos há 4 anos e há 2 anos em companhia do suspeito. De acordo com o sobrinho, o relacionamento era marcado pela violência. De dezembro do ano passado até agora, o suspeito já tinha sido preso 3 vezes por violência doméstica. Hoje, Edirley foi encontrado morto na cidade mexicana de Tijuana, que fica na fronteira com os Estados Unidos, a mais de 800 quilômetros de onde a vítima morava. A polícia não quis se pronunciar sobre a morte do suspeito. O corpo de Elidênia ainda não foi liberado pela perícia americana. Ela tem uma filha que também mora nos Estados Unidos. A intenção da família é trazer o corpo para ser enterrado aqui em Goiás. O sobrinho acredita que Edirley tinha a intenção de fugir para o Brasil. Porque a lei daqui ia ser mais severa do que em outros lugares. O presidente Lula esteve nesta terça-feira na Bolívia, onde assinou acordos com o país vizinho. A visita oficial do presidente Lula começou nesta reunião bilateral com o presidente boliviano Luiz Arce. É a primeira visita do presidente à Bolívia desde que tomou posse no ano passado e também a primeira desde 2009, no fim do segundo mandato. A viagem coincide com a ratificação do protocolo de adesão do país vizinho ao Mercosul. Ontem, ao chegar a Santa Cruz de la Sierra, o presidente Lula disse que a entrada da Bolívia é o caminho natural para fazer do Mercosul um bloco econômico forte. Depois deste encontro, os dois presidentes participaram de uma reunião com ministros dos dois países e também participaram da assinatura de 10 acordos de cooperação para o combate ao tráfico de drogas e de pessoas, para incrementar a comercialização de fertilizantes e aumentar o acesso recíproco aos serviços de saúde pública. Além disso, foram assinados protocolos de intenções sobre a operação da hidrelétrica de Jirau e o desenvolvimento de interconexões elétricas entre os dois países. Em discurso, o presidente Lula falou sobre os benefícios para os dois países dos acordos assinados hoje. Mas ele também traçou paralelos entre as histórias políticas recentes de Brasil e Bolívia e afirmou que a visita dele, depois de 15 anos, simboliza mais do que a retomada de uma amizade. Em 2022, o Brasil completou o bicentenário de sua independência, um dos momentos mais sombrios da sua história. Em vez de celebrar, fomos tomados por uma onda de extremismo que desembocou no 8 de janeiro na tentativa de golpe. O povo boliviano já havia provado desse gosto amargo com o golpe de Estado de 2019 e agora se viu acometido pela tentativa de golpe no dia 26 de junho. Às vésperas de comemorar o seu bicentenário em 2025, a Bolívia não pode voltar a cair nessa armadilha. Não podemos tolerar desvaneios autoritários e golpismo. Temos a enorme responsabilidade de defender a democracia contra as tentativas de retrocesso. O presidente Arce agradeceu pelo empenho do Brasil para que a Bolívia se tornasse membro permanente do Mercosul, uma das promessas do então candidato Lula à presidência em 2022. E pela posição firme do governo brasileiro contra a tentativa de golpe de Estado na Bolívia em 26 de junho. Luiz Arce enfatizou que o desenvolvimento da América do Sul passa necessariamente pela integração entre os países. Nós agradecemos essa maneira de olhar do Brasil para dentro da nossa região, porque nós temos um grande desafio como países nesse momento. E um dos caminhos a seguir para enfrentar todos esses problemas que temos na região é a integração. Vamos voltar a Brasília, porque a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que regulamenta o novo ensino médio. A gente volta a conversar com a Ariane Bittencourt. Ariane, como é que ficou esse texto que segue agora para a sanção do presidente? Salsi, a proposta aumenta a carga horária das disciplinas obrigatórias, como matemática e português, para 2.400 horas. Além disso, mantém o inglês como matéria obrigatória, mas deixa o espanhol fora da lista. O texto também determina que a formação geral básica siga a matriz da Base Nacional Comum Curricular, mas cada estado poderá decidir quantas horas quer dar de cada disciplina. Outro ponto de destaque é a definição de uma transição para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que só terá as novas regras aplicadas a partir de 2027.
Salsi. Obrigada, Ariane. Bom descanso para você. O presidente americano, Joe Biden, discursou nesta terça-feira na abertura da cúpula que marca os 75 anos da OTAN. O evento é visto como um teste para ele, para que o democrata mostrasse aos 81 anos ainda tem condições de liderar os Estados Unidos. Em um tom mais enérgico e sem nenhuma gafe, Joe Biden anunciou que os Estados Unidos e países aliados vão enviar mais ajuda militar à Ucrânia, incluindo novos sistemas de defesa aérea. Putin quer destruir a democracia e a cultura da Ucrânia, além de apagá-la do mapa. E sabemos que ele não vai parar por aí. Mas, sem dúvida, a Ucrânia pode e vai parar Putin, afirmou Biden. Ukraine can and will stop Putin. 35 pessoas seguem desaparecidas na Indonésia depois de um deslizamento de terra numa mina de ouro ilegal. A Silvia Kikuchi traz as informações para a gente. Boa tarde, Silvia. Olá, Salsi. Boa noite a todos. Atualmente, cerca de 300 socorristas, incluindo policiais e militares, correm contra o tempo em busca dos desaparecidos. O incidente ocorreu no sábado devido às fortes chuvas na ilha de Sulawesi e cada minuto é crucial para encontrar sobreviventes. A região tem várias minas de ouro abandonadas que operam sem autorização. Ao menos 23 pessoas morreram e 66 saíram com vida. Os deslizamentos de terra são muito comuns na Indonésia durante a temporada de chuvas entre novembro e abril. Mas especialistas afirmam que dessa vez o problema foi maior devido ao desmatamento. Salsi. Obrigada, Silvia. De volta ao Brasil, a Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou nesta terça-feira o edital do leilão do terreno do gasômetro, onde deve ser construído o estádio do Flamengo. A gente conversa sobre este assunto com o Leonardo Ack. Oi, Léo, boa noite. Esse leilão já tem uma data definida? Oi, Salso, boa noite para você, boa noite a todos. O leilão acontecerá no dia 31 de julho no prédio da Prefeitura, no centro da cidade, e o Flamengo é o principal interessado. Agora, o lance mínimo é de pouco mais de 138 milhões de reais. O pagamento deverá ser à vista e em até 5 dias após a publicação do resultado do leilão. O edital pede ainda a construção de um estádio com, no mínimo, 70 mil lugares e estabelece uma série de diretrizes a serem cumpridas pelos interessados. O terreno do gasômetro fica ao lado da rodoviária Novo Rio. O leilão vai ser aberto ao público e poderá ser acompanhado também de forma virtual. Salsi. Obrigada, Léo. Boa noite para você. Nesta quarta-feira é comemorado o Dia da Pizza, uma herança das mais saborosas deixadas dos imigrantes italianos para os brasileiros. E para celebrar essa data, um evento em São Paulo reúne pizzarias para representar cada uma das 20 regiões italianas. Pizza é a palavra italiana mais falada no mundo. Não tem tradução e nem precisa. O pão, que foi turbinado pelos italianos, existe em todo lugar. Mas a tradição está na Itália mesmo. O consumo por lá é de 2 bilhões e 700 mil unidades por ano, segundo o consulado. O prato é um cartão postal do país. É um prato icônico que é bem conhecido em todo o mundo. Como o Brasil é a maior colônia italiana fora da Itália, a pizza também tem um papel importante por aqui e ganhou características próprias. Eu acho que os brasileiros gostam de adicionar mais ingredientes. O Brasil tem até o Dia Nacional da Pizza, 10 de julho. Na cidade de São Paulo, este ano, tem a Settimana della Pizza, a Semana da Pizza. Em qualquer lugar se fala pizza, todo mundo sabe o que é. Então ela representa muito bem a Itália. Eu costumo dizer que São Paulo é a 21ª região da Itália, tamanho número de italianos e descendentes que nós temos aqui na capital. 21 pizzarias participam do evento. É obrigatório que todas usem farinha e tomates italianos. Cada uma representa uma das 20 regiões da Itália e criou uma pizza com ingredientes típicos desses locais. A 21ª faz uma pizza com características paulistanas. Esta daqui desenvolveu uma receita com creme de trufas, mix de cogumelos, mussarela e presunto cru, levemente defumado. Uma pizza
regional de Trentino, na Itália, que é uma pizza tradicional lá. É um pouco do que o público brasileiro gosta também, então a parte dos cogumelos com o presunto cru. Além das receitas regionais, toda pizzaria que participa do evento tem que ter no cardápio a margherita, que é a pizza símbolo da Itália, inclusive foi criada com as cores da bandeira do país. Olha só, o branco da mussarela, o vermelho da massa de tomate e o verde do manjericão. A versão mais difundida da história é que o chefe Rafael Espósito criou esse sabor em 1889, em homenagem à visita da rainha Margarida de Saboia a Nápoles. Ela teria gostado tanto que ajudou a divulgar a receita. Até hoje, a mais consumida no mundo. Que delícia, hein? Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Discuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.